Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 27 de maio, terça-feira. Deus nos abençoe. Estamos lendo aqui o livro do patriarca Jó, né? É o capítulo 9, verso 4. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele e ficou em paz? Então, só para recordar, esse livro é uma grande conversa sobre justiça de Deus, ou sofrimento humano, ah, enfim, é uma obra belíssima sobre muitos aspectos e ela é desenvolvida em ciclos de conversações de Jó para com Deus, de Jó com seus amigos, três, no final entrou mais um quarto, ah, e dos amigos para com Jó, e depois no final o próprio Deus fala com Jó. E é uma conversa muito poética, de um português muito bonito, né? O escrito é muito bonito de se ver. E Jó questiona Deus, Jó tem queixas contra Deus porque dentro do entendimento de todos eles, o sofrimento, a eu vou usar essa expressão, a desgraça, né? O infortúnio é o resultado ou é recompensa de quem pecou, de quem pecou, né? E Jó, em sua defesa, ele está o tempo todo dizendo: eu sou inocente. Ele disse isso para os amigos, mas quando ele desabafa, né? Como falamos hoje, desabafa para Deus, ele diz: eu sou inocente, apesar da minha desgraça, dessa condição, não consigo nem levantar a cabeça, né? Não consigo te encarar, né? E eu não tenho forças. E ele questiona: eu virei teu alvo, e se eu virei teu alvo, eu vou ser alvejado. Entre muitas coisas que Jó falou na sua angústia, na sua dor, e na grande interrogação, né, dos porquês. E é interessante que Deus não responde, né? Deus responde restituindo Jó e tudo mais, mas aquilo que nós sabemos que estava acontecendo, como dizemos hoje, né, nos bastidores, o Jó, naquele momento de angústia, não sabia. E esse capítulo 9 é mais um, eu estou aqui com a Bíblia aberta, mais um questionamento de Jó. E o que eu quero parar aqui com os irmãos é sobre esse verso aqui. Quem já debateu com ele ficou em paz. Então, eu lembro, logo que eu era, isso tem mais de 30 anos, com certeza mais de 35 anos, eu ouvi de um sargento antigo, quando eu incorporei, que alguém falou de entrar na justiça para requerer, né, um direito, alguma coisa salarial. Na época militar, na época e hoje, militar não faz greve, né? Enfim, não reivindica salário e tal, isso não existe para nós. Mas entrar na justiça, isso acontece, né? Já aconteceu. E o colega disse assim: olha, entrar na justiça contra o exército, a pessoa entra, a pessoa pode até ganhar, mas não leva. Em outras palavras, ele quis dizer, é inútil, é uma briga que não ganha, né? E, e, de fato, durante mais de 30 anos, teve um caso que eu vi e que o camarada recebeu indenização e tal.
mas é muito raro mesmo. Mas por que que eu estou lembrando isso? Porque diante de Deus é mais ou menos isso. A pessoa pode até debater, pode tentar enfrentar Deus, mas é com prejuízo pessoal. A pessoa pode resistir os desígnios de Deus, a vontade de Deus, os arranjos de Deus, tudo aquilo que Deus colocou como socorro para nós, como ajuda para nós, a pessoa pode resistir, que é um ser livre, né? Eu e você somos livres. Mas qual o resultado disso? Vai debater com Deus e vai ganhar? Vai ter algum argumento maior do que os argumentos de Deus? A sabedoria nossa, pautada nas ciências, na experiência e tudo mais, é capaz, é páreo para a sabedoria de Deus, né? O Jó aqui é alguém que está, desculpa a expressão, com o pé na cova, e a angústia é tanta, né? É tanta que ele fala, mas ele sabe que ele fala e que, em outras palavras, eu quero dizer que ele fala, que ele questiona, que ele se angustia, mas o tempo todo ele está dizendo: se Deus fez de mim um alvo, eu vou ser o alvo. Se Deus me abateu, abatido eu vou ficar, né? Se ele me espremeu como espreme a, 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 o leite para fazer queijo, essas coisas e tal, eu vou estar exprimido, né? Não vai sobrar nada. Enfim, é, ele está sempre colocando Deus nas suas palavras e daria para fazer hinos de louvor a Deus, né? Enfim, ele tá o tempo todo reconhecendo a soberania de Deus, mas ele reconhece que não dá para replicar Deus, que não dá para questionar ou encontrar razão ou argumentar, né? Embora ele se sentisse inocente, ele reconhecia, como diz aqui o verso 15: embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer quem sou e rogar, perdão, reconhecer quem sou e rogar misericórdia ao meu juiz. E isso aqui não é uma revolta, percebe? Ele está o tempo todo reconhecendo a soberania de Deus e se submetendo. E Jó está nos ensinando a ir para esse lugar, né? Então não adianta, como alguém, comentaristas, né, falam, não adianta ir contra as leis, por exemplo, da natureza e achar que vai dar certo. Não vai, né? Eu conversei com um amigo da igreja, um presbítero da igreja, que faz pescaria, né? Aí conversando e tal, ele disse, porque ele faz pescaria com caiaque, mas não vai só, né? Vai um grupo, mas a embarcação deles é o caiaque. E o caiaque não é tão seguro assim, mas ele me disse, né? Mas eu olho sempre. Aí ele falou lá os aplicativos que ele olha para ver o tempo. Então ele disse: eu não vou, se o vento for a mais de não sei quantos quilômetros, não vamos. Se tem previsão de chuva, não vamos. Né? Então ele só vai, ele não resiste, entenda o que eu estou dizendo, o arranjo da natureza. Né? E por quê? Porque não dá para ir contra o vento forte, contra a tempestade em alto mar, se utilizando de um caiaque e achar que vai dar bom, né? Não vai, né? Não dá para o camarada querer plantar na estação errada, né? Eu não entendo muito, mas, por exemplo, tentar plantar no rigoroso inverno, não vai rolar,
né? E tem coisas que a gente insiste sabendo que não vai dar certo na vida, né? E não adianta que, se a gente tratar o outro com ira, não vai ter um retorno de paz, né? Porque ira só suscita ira, né? E por aí vai. Tem coisas que a gente pode até fazer, mas o resultado já é negativo, já vai dar ruim. E com relação a Deus, resistir aos arranjos, quando eu falo arranjo, é aquilo que Deus compôs, aquilo que Deus harmonizou para a nossa salvação, para a nossa ajuda. Se eu resistir isso, resistir ao mandamento divino, que é crer em Jesus Cristo, a quem Ele enviou, né? E isso é uma resistência, posso até fazê-lo. Mas essa pessoa vai prosperar, entenda esse prosperar da maneira mais ampla possível. Essa pessoa vai ser feliz, essa pessoa vai ser bem-aventurada, resistindo ao arranjo que Deus fez, ou seja, enviar o seu Filho para a nossa salvação. Não é possível. E aí, na vida, não adianta, né? Há lugares que Deus preparou, como na linguagem lá do Antigo Testamento, né? Existem cidades de refúgio, que é um arranjo divino, né? Lugar onde o culpado, o acusado foge para não ser assassinado, para não ser vingado, né? É um lugar, não dá para resistir. Quem tem culpa tem que ir para a cidade de refúgio, entenda o que eu estou dizendo. Tem que ir para Jesus, tem que se refugiar em Jesus. Quem está debaixo de iminente castigo, como foi a geração de Noé, o que eles deveriam fazer não era resistir às palavras de Noé, mas ir para dentro da arca para ser conservado em vida, né? Porque a arca foi a salvação, a arca foi o arranjo de Deus para o bem-estar. No entanto, aquilo foi rejeitado, né? E, enfim, os irmãos já me entenderam, porque os irmãos são mais inteligentes do que eu. Deus nos abençoe. Não dá para resistir a Deus, não dá para argumentar, mas antes se submeter, reconhecer a soberania, reconhecer que Ele vai ganhar sempre, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, Ele sabe mais do que a gente, Ele é o Criador, nós somos seres criados, Ele é o Pai, né? Nós somos filhos, Ele tem toda a autoridade e nós temos pretensões só, né? Pretensões. Deus nos abençoe, né? Deus nos abençoe. Ele é poderoso em forças. Pensa nisso. Não dá para querer debater ou querer resistir ao que Deus providenciou amorosamente a nosso favor. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que a tua graça e misericórdia, como sempre oro, seja sobre nós. Que nós, ó Senhor, possamos rogar misericórdia a ti, ó Pai, que és o juiz de toda a terra. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos reconhecer a tua soberania todos os dias e nos submetermos a ti em humildade, porque só o Senhor é Deus. Oro assim no nome de Jesus. Amém.